Então, iniciando a gravação da aula de hoje. Hoje nós vamos continuar na questão do semáforo, porém nós vamos falar primeiro do botão, que a gente já começou falando na semana passada, mas eu só vou formalizar o esquemático dele, por que a gente tem que ligar do jeito que liga, e depois a gente vai aplicar ele num semáforo manual. Tá? Poderia estar aplicando ele em outras coisas e a gente vai utilizar ele para frente também ainda. Bom, botão, ele possui 4 terminais, né? O esquemático dele é esse aqui, os terminais A e... Professor, você não está transmitindo pra gente. Ei, meu Deus do céu. Por que eu faço isso toda aula? Desculpa. Relaxa, falta de prática. Quase terminando o período, ainda estou com falta de prática. Isso não só com vocês, não. Eu começo falando e esqueço. Valeu. Então, esse é o esquemático do botão. Esse botão aqui é chamado de push button. É aquele botão de campainha, né? Não é aquele botão de interruptor. Né? O interruptor a gente vai utilizar muito. Em alguns casos, eu até prefiro utilizar o botão de interruptor por uma questão mais prática, né? Do que ficar nesse botão. Porque a gente fica em loop ali. No loop fica em loop. Né? Engraçado, mas é isso mesmo. Fica em loop. Aí se você demorar apertando, ele pode acender e apagar 2 vezes. Por isso que a gente colocou até um delayzinho, né? Para dar uma segurada. Isso aqui nessa plataforma remota, nessa plataforma virtual, isso acontece demais. Às vezes acontece no equipamento físico também, mas aqui acontece demais. Então, às vezes você fica clicando, pô, não está funcionando. Tá sim, é porque você já clicou e já deu 2 passadas ali. É por isso. Mas o que acontece aqui? Os terminais A e C são terminais que são ligados, então a corrente passa aqui independente do estado do êmbolo aqui do botão. Não lembro se é êmbolo mesmo o nome disso aqui, mas é alguma coisa próxima disso. Tá? E o B e o C também são interligados. Quando a gente o circuito aqui entre A e C, B e D, ele fica aberto. Quando a gente pressiona o botão, aí sim os terminais são conectados. Ou seja, a passagem de corrente da ponta A e C para a ponta B e D. Então, essa é a ideia. Você pressionou, no caso da campainha lá, puf, disparou a campainha. Você soltou o botão, a campainha parou. Não estou falando daquela campainha que você aperta e fica blim, blão. Estou falando daquela campainha que você aperta e fica bem. Aí você solta, ela libera. Tá? Para fazer barulho você tem que estar apertando. A outra é programada para fazer um esquema diferente. Tá? Então esse é o esquemático do botão. Como é que eu liguei aqui? Liguei parecido com a gente ligou da aula passada. Mas aí eu vou detalhar um pouco mais essa ligação. Né? O que acontece aqui na prática? Né? O botão aqui, ó, ele está nesse sentido. Que aqui, na verdade, está até, eu poderia ter posto no mesmo sentido daqui. O A e C são esses dois aqui, tá? E o B e D são esses dois aqui. Entre eles, não há conexão. O circuito está aberto. Se o circuito está aberto, não passa corrente daqui para cá, tá? Não passa. Então eu poderia estar ligando nessa linha ou nessa linha é a mesma coisa, nessa aqui ou nessa é a mesma coisa, tá? O que difere é essa linha aqui dessa linha. Tá? Então esse aqui é o A e C, esse aqui é o B e D. E aí, o que acontece? Né? O que ele está passando, né, daqui para dentro para dentro? Qual o sinal que está sendo emitido para a porta 4? Para a porta digital 4? O 0 volts.
porque só tem ele sendo enviado para lá. Então aqui está 0 volts, está desligado. Não tem sinal aqui, tá? Ou seja, ele está passando low. Mas lembrando que num pino digital, quando a gente fala que ele está em sinal nível lógico alto, é high. Nível lógico baixo é low. Esse nível lógico alto e nível lógico baixo, na verdade, ele corresponde a um envio de um sinal elétrico de 5 volts e o sinal de nível lógico baixo é um envio elétrico de, na verdade, é o 0 volts, não estou enviando nada. Tá? Então, ele passa nesse sentido. E aqui fica low. No momento que eu pressiono o botão, ele fecha o circuito. Né? Eu já comentei na aula passada e vou falar de novo. Né? O circuito elétrico, ele sempre busca o caminho mais fácil. Não tem outro. É sempre o caminho mais fácil. Se eu tivesse um circuito assim, se eu tivesse alguma coisa, eu vou desenhar um circuito aqui muito básico, né? Se eu tivesse uma coisa assim. Então, tenho dois fios paralelos, e aí eu tenho uma ligação do fio paralelo aqui e aqui, aqui e aqui. Os dois estão ligados, na mesma conexão. Vamos supor que não tenha nada aqui. Por onde vai passar? Vai passar por isso aqui, ó. Se o sinal estiver vindo daqui, ele vai entrar aqui. Porque é o caminho mais rápido, mais fácil para ele. É o primeiro caminho. Tá? Mesmo que esse aqui também esteja fechado, mas ele opta por passar por esse aqui. Tá? Então assim funciona esses circuitos elétricos aqui nossos. E aí, quando a gente fecha o circuito, significa que a gente faz a conexão aqui, o sinal de 5 volts, ele é enviado, ele está sendo enviado, só que ele para aqui na porta D, no ponto D aqui, ó, porque ele até vem para cá. Se eu ligar alguma coisa aqui, ele tem sinal aqui de 5 volts, mas ele não vem para cá, porque ele está aberto aqui. Quando eu fecho, quem vai ser enviado para aqui é os 5 volts. Aí por que esse aqui deixa de ser enviado? Porque o cara que tem menor esforço é esse aqui, ó, por conta do resistor. Então, dessa forma, quando eu pressiono, eu acendo o LED, quando eu solto, eu apago o LED. Tá? Bom, então esse é o esquemáticozinho do nosso circuito. Vamos fazer esse esquemáticozinho que a gente, na verdade, já até fez na aula passada, mas vamos reproduzir ele novamente. Tá? Deixa eu puxar um protoboardzinho. Deixa eu pegar um Arduino aqui, que já tem até um esquemáticozinho pronto pra gente aqui. Tá vendo? Ele já tem uma ligaçãozinha aqui pronta. Mó filé. Bom, o que eu quero colocar? Eu quero colocar um resistor, vou colocar o botão. Vou colocar um botão aqui. Tá? Então, ó, terminal A1, ó, A1A, 1B, 2A, 2B. Ele chamou aqui assim. Não chamou de A, C, B e D, não. Chamou 1A, 1B. Então, esses dois aqui estão conectados. E esses dois aqui estão conectados. Tá? Vou usar um resistor. Aqui a gente vira, né? Cadê? Aqui, ó. Ué. Ah, tá aqui. É porque ele estava aqui e mudou de posição. Eu viro ele, vou virando da maneira que eu quero. Quero ele nessa posição aqui. Vou ligar esse cara aqui no GND. Não preciso nem ligar lá, desculpa. Esqueci aqui. Vou ligar no GND. Tá? Vou ligar conforme está aqui, ó. Liguei um no GND, liguei o 4 aqui, vou ligar no pino 4 também. Então, puxei o
o 4 para cá. Então, vou colocar isso aqui amarelo, como é que eu coloquei no meu esquemático, e vou chamar o 5 volts que eu vou colocar para cá. Então, ele está ligado dessa forma aqui. No nosso esquema aqui, ó, ele está ligado, ele puxa para cá. Esses dois fios para lá eu não vou precisar agora, porque eu não vou usar nada lá de cima. Então, vou tirar aqui para limpar um pouco o nosso circuito. Vou usar um resistorzinho pequeno. Vou botar de 220, 110. Aqui não precisa nem usar resistor, né? O ideal seria usar um resistor aqui também, ó, no LED, tá? Esse é o ideal. Mas como ele no esquemático nosso aqui, no virtual não precisa não. É bom usar, mas realmente aqui não há essa necessidade. No físico há mais porque ele queima. Em alguns casos ele queima o LED se tiver uma corrente um pouco diferente. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, só para afastar um pouco. E aí eu vou puxar puxar esse cara para baixo aqui. 13, chega para cá. Então, vou puxar aqui, vou colocar o preto e vou colocar o nosso, que eu acho que eu coloquei amarelo lá, eu vou colocar amarelo aqui também. Coloquei amarelo. Tá? Então, aqui está nosso esquemático, né? Aqui embaixo só está puxando os 5 volts e o GND, então vou aumentar aqui para a gente ver um pouco melhor. Tá? Aqui está nosso esquemático. Tá? Eu acho que o LED daqui, marrom, verde, marrom. Marrom, verde, marrom. Quase 170. Tá bom, deixa 110 mesmo, não vai fazer diferença aqui não. Tá ele aí. Bom, agora nós vamos programar o que a gente está falando, né? Posso usar bloco, como a gente já conversou. Por enquanto não vou usar. E vou apagar isso tudo aqui, que a gente vai fazer o nosso código, né? E aí deixa eu diminuir um pouco aqui. Vou ficar um pouco maior aqui para vocês. Tá? Bom, eu vou declarar duas variáveis, que eu vou declarar uma variável pin LED, que eu vou chamar no pino 13, e vou declarar uma variável que é o botão, o button. Eu vou chamar de pin button, pin BTN e pin LED. O BTN eu espetei no pino 4, tá? Então, void setup, abre e fecha, void loop, abre e fecha. O que eu vou declarar aqui primeiro? Vou declarar o modo do pino. Os modos do pino, eles são, por definição, por default, eles são de input. Eu gosto de, mesmo sendo de input, eu coloco input, mas o definição dele, como eu quero ler o valor do pino do botão, eu quero ler o pino 4, para saber se esse botão está pressionado ou não, então eu boto ele em modo de input. Já o pino 13, eu quero escrever. O que eu vou escrever? Se ele tiver nível lógico alto, eu vou escrever baixo. Se tiver baixo, eu mando para o alto. Então, o modo dele, pin LED, é um pino de saída. Tá? Lembrando, mais uma vez, que esse aqui é o padrão. Então, não precisaria colocar, mas eu coloco. Bom, o que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar fazendo a leitura do botão. Quando ele for pressionado, que eu vou acionar ou não acionar o LED. Eu vou acionar para acender ou vou acionar para apagar o LED, mediante ao clique aqui no botão. Então, eu vou chamar de status BTN
ele vai ler digital read pin btn, que é o pino do botão. Então ele vai pegar o valor que está armazenado lá no pino do botão e vai jogar para essa variável chamada, que eu chamei aqui de status. Posso até botar valor mesmo. Vou botar valor do pino. Então, e agora eu vou criticar aqui, né? Isso, valor btn foi igual a high. O que eu vou fazer? Eu vou digital write pin led. Se ele está high, é que eu quero testar, né? Desculpa aqui, né? Se ele está apertado, eu vou verificar, antes de eu colocar o digital write, que eu esqueci, eu vou verificar se o LED está aceso. Só vou verificar se o LED está aceso no momento que o botão for pressionado. Então aqui está legal. Deixa eu só colocar os parênteses aqui, para a gente não se perder nos parênteses. Tá? Opa. Beleza. Então aqui dentro agora, eu preciso saber, eu já entrei porque o botão foi pressionado. Aqui eu vou fazer o digital write de uma forma mais condensada, pin LED. O que pin LED vai fazer? Se pin LED estiver ligado, eu escrevo low. Se ele estiver desligado, eu escrevo high. Tá? Então, a gente vai usar o operador de negação. O que é o operador de negação? Você pega um valor e nega ele. Você pega o verdadeiro, nega o verdadeiro, é falso. Você pega o falso, nega o falso, é verdadeiro. Aqui em C, a gente não tem verdadeiro e falso. A gente tem 0 ou 1. Então, se eu pegar o 0 e negar, ele vira 1. Se eu pegar o 1 e negar, ele vira 0. Essas constantes high e low, na verdade, são constantes de 1 e 0. São constantes, são macros, mas são coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o valor do pino, vou ler o pino pin LED, vou ler qual o valor que ele está? High. Então, eu quero colocar low. Como é que eu inverto o valor dele? Negando. Exclamação em C é a negação. Se tiver low, eu nego o low, ele passa para high. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer aqui. Tá? Vou ter que botar um delayzinho aqui, mas eu vou colocar o delay daqui a pouco. Tá? Se eu pressionei o botão, ou quando eu pressionar o botão, pressionei o botão, ele vai tratar isso aqui. Bom, beleza. Entrou aqui. O que ele vai fazer? Ele vai escrever no pino LED o valor negado que ele leu do pino LED. É isso que ele vai fazer. Vamos inicializar a simulação. O que faltou aqui? Oxi. Você escreveu o pin LED com minúsculo lá em cima na hora de declarar. Sim. É isso mesmo. Então eu errei, foi aqui. Tá escrevendo mais uma besteira aqui? Não sei. Vamos ver agora. Então tá lá. Então, ó, vou clicar. Tá vendo? Ele acende e apaga. Deixa eu botar um delayzinho aqui, porque não tem jeito. Aqui, velho. Às vezes no físico você bota 100 funciona. Aqui às vezes tem que botar mais, tem que botar 250. Aí depende da conexão. Então, acendeu. Cliquei, ele apagou. Tá? Acendeu, ele apagou. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está pegando o valor. Vamos colocar uma comunicação aqui para a gente ver o valor? Eu posso dar uma parada aqui também, tá? Eu posso parar aqui, ó, e debugar ele. Não vou fazer isso agora ainda não. Eu posso debugar esse ambiente aqui. Tá? Vamos estabelecer uma comunicação aqui, até para vocês verem como é que faz uma comunicação serial. Ponto begin. Então, serial begin, uma taxa de 9.600, está de boníssimo tamanho. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou declarar uma variável aqui dentro,
Eu vou declarar uma variável que vai ser o valor, como é que eu botei o valor do LED. Esse cara aqui vai receber esse sujeito aqui, tá? E aqui eu vou, ao invés de fazer a leitura e coisa, eu vou ler, jogar o valor para uma variável e depois eu nego o valor da variável, tá? E nesse meio, o que eu vou fazer? Eu, como estou negando e não estou atualizando ela, eu vou colocar para mostrar serial.print ln o valor do LED que ele acabou de ler. Ele só vai fazer isso aqui, ó, na hora que ele entrar no botão. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai de novo. O que ele deu? Eu nem vi. Before. Ah, tá. Tem um parênteses a mais aqui. Eu tirei o read, mas esqueci de tirar o outro parênteses. Então tá lá. Serial monitor é uma forma da gente debugar o nosso programa também. Então ele vai mostrar aqui pra gente, via uma comunicação serial, eu poderia estar usando, espetando aqui o USB e olhando essa comunicação, os valores, eu posso enviar valor para lá também, tá? Daqui. Posso mandar ler essa porta aqui, ó, e mandar enviar um valor. Aqui eu só estou lendo e mostrando aqui, mas eu posso dar um read aqui também, da forma que eu escrevo. Então eu vou clicar aqui, ó. Ele está apagado. Então se ele está apagado, ele apagou e acendeu. De novo. Deixa eu botar mais, cara. Vou botar 250 aqui no delay, para ver se ele dá liga. Então, ó, ele estava 0. O valor que está aqui, ó, é 0. Eu neguei o 0, ele acendeu. Tá? E aí, o valor que estava antes era 0. Deixa eu parar aqui, para até mostrar de uma forma diferente. Ó, vou escrever aqui. Isso dá um auxílio para a gente do caramba. Tá? E aqui embaixo, eu vou escrever de novo. Porém, eu vou escrever o valor que eu estou escrevendo lá na porta, que é o valor... que eu vou fazer isso, que eu vou dar uma formatadazinha para ficar legal na hora da gente mostrar. Print. E aí ele passou para... Então vai ficar assim, ó. Na hora de a gente apresentar aqui, deixa eu apagar o monitor serial, vou clicar. Ó, ele era 0, passou para 1. É o que está aqui. Agora ele é 1, vai passar para 0. Ele é 1, passa para 0. E eu fico invertendo ele. 0 passa para 1, é o que está acontecendo aqui. Ó. Eu leio aqui e faço a inversão. Só isso. Ó, li, faço a inversão. Li, faço a inversão. Poderia estar fazendo essa leitura direto aqui também. Então, li. Posso colocar o valor aqui direto. Tá? Nego e vou colocar aqui de novo, sem negar agora. Porque eu vou fazer nova leitura. Parará, não preciso mais dessa variável, não. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo essa leitura, jogo a setinha aqui para a gente ver, escrevo o valor negado. E não faço, e não nego a leitura, porque se eu negar a leitura, o valor que está lá já está negado. Então, quando eu faço a leitura aqui, ó, ele já foi negado. Quer ver? Deixa eu apagar isso aqui. Ó. E toda hora eu esqueço. Valor LED, pin LED, é o valor LED aqui. Tá.
Aqui eu tenho que fazer a leitura, porque eu tirei a variável e não atualizei aqui. Valor LED. Tá, parará, parará, parará. Pim, 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 pim. O que eu fiz aqui? Tá, vou ler. Tinha posto com variável. Deixa eu tirar esse LED aqui. E aí, agora sim. Eu faço 3 leituras por isso. Primeiro eu leio o valor atual. A segunda eu leio novamente negando o valor. E a terceira eu já leio com o valor atual depois de negado. Então tá lá, vou clicar aqui, eu abro o monitor serial e vou clicar no meu botão. Ele está 0, vai passar para 1. Então nesse primeiro aqui ele vai colocar 0, coloca a setinha, ele nega o 0, passa para 1 e escreve aqui de novo. Tá? Então, ó, 0 passa para 1. Vou voltar aqui agora. Pessoal, me dá 5 minutinhos só para ver um negócio aqui que tem um médico me ligando. Fala, Gil, tudo bem? Beleza, beleza. A hora que você marcar, meio-dia eu tô lá. Tô 5 para meio-dia. Tá. Tá jóia. E apareceu até mais outro, né? Tá complicado demais. Não, amanhã eu tô lá. Tá bom? Valeu, um abraço. Mas eu tô com uma urgência médica que tá me preocupando. E aí o médico estava me ligando. Então vamos lá. Tá? Então, 0, passei para 1, cliquei, estava ligado, desliguei. E assim a gente consegue visualizar. Eu não gosto muito de usar esse botão, por isso que eu uso o interruptor mesmo, por conta desse negócio aqui. Às vezes você clica e não vai. Tá? Beleza. Vamos continuar aqui. Então foi o que a gente fez aqui. Exatamente essa ligação. O que a gente viu na aula passada? A gente viu os tempos aqui eu coloquei porque eu não lembrava de cabeça quais os tempos que a gente tinha conversado, tá? A gente viu mais ou menos aqui, semáforo 1, semáforo 2, aqui eu comecei os dois com ele desligado, né? Todos dois. E aí, um segundo depois, eu liguei, como se tivesse resetado, vamos parar tudo, vamos começar tudo do zero. Então, no zero começa os dois fechados. Não pode começar os dois abertos, senão os carros vão passar. Um segundo depois, eu abro o semáforo 1 e mantenho o semáforo 2. Passa um tempo, eu passo o verde para amarelo, aqui continua, e passa mais um tempo do amarelo para o vermelho, ainda dou um tempinho, né? Em alguns lugares isso é interessante fazer, porque muitos motoristas não respeitam o sinal fechando, né? Por isso aquela ideia de piscar o verde, piscar o amarelo antes de colocar o vermelho. Mas aqui também tem a questão do pedestre. Porque às vezes o cara está num cruzamento e tem que estar os dois fechados porque ele precisa passar. Então dá um tempinho, os dois fechados, para os pedestres atravessarem. Depois disso, abre o semáforo 2 e aí volta naquele ciclo. O semáforo 2 vem para o vermelho, vem para o amarelo. Quando o semáforo 2 entra no vermelho, dá aquele tempinho dos dois fechados, e aí para os pedestres atravessarem, e fica nesse loop aqui eterno. Tá? Então a ideia dos semáforos aí de trânsito é mais ou menos essa. Tá? Com ajuste aqui, com ajuste ali, mas é mais ou menos isso aqui.
O que eu tinha conversado com vocês na semana passada? Da gente tentar utilizar um pedestre, dois semáforos, só que um com sinal de pedestre e o outro para carro. Tá? Isso acontece onde? Onde nós temos sinais com funcionamento manual. Aqui em Campos, por exemplo, na frente da Universo tem um. Perto do IFE aí, na frente da Universo, tem um sinal que é manual. Sair direto na rua do portão ali, tem um sinal ali pedestre que ele para só quando for. Então, quando é pressionado o botão. Então, como é que é o funcionamento desse sinal? Fica o sinal de carro, o sinal de pedestre normalmente só tem duas, né? É vermelho e verde, não tem o amarelo, normalmente, né? Eu não me lembro se eu já vi outro. Ele fica aqui, ó. O carro sempre passando e o pedestre sempre vermelho. Então o carro está no fluxo direto, indo embora. Indo embora, indo embora, indo embora. E aí chega alguém para atravessar a rua. O que o pedestre faz na hora de atravessar a rua? Ele aperta o botão. Mas não apertar o botão, ele não pode simplesmente passar do verde para o vermelho. Ele tem que ter aquela rotina, né, aquele procedimento de fechamento. Porque não pode passar direto. A pessoa aperta o botão, fecha. O carro está passando, vai acabar causando um acidente de carro. Um batendo atrás do outro, com certeza. Então, ele precisa, depois de pressionar o botão, ainda dá um tempinho. Esse tempinho é calibrado, né? A gente vai definir aí, cada um vai definir. Passou para o amarelo, pode dar uma piscada no amarelo. Eu gosto de piscar o verde. Eu acho interessante, não é todo lugar. Já comentei com vocês, em Itapiruna, pisco verde, passo para o amarelo, pisco o amarelo, para depois passar o vermelho. Eu acho mais interessante fazer isso. Tá? Aí, passou para o vermelho, esse cara vem para o verde, e aí o pedestre pode atravessar. Entre o verde e voltar para retornar ao início, a gente tem que piscar o verde, porque o pedestre pode querer estar atravessando, e aí, no momento que o pedestre, normalmente esses semáforos, ele tem faixa de pedestre, todos eles têm, ou quando não tem, já teve algum dia, tá? Então, na verdade, quando o pedestre começa a atravessar, os carros têm que parar, porque a faixa de pedestre é do pedestre, a menos que haja um sinal, como é o caso. Aí o sinal tem que ser respeitado. Mas se o pedestre estiver já andando na faixa e o sinal fechar, o carro tem que esperar. Não sei, nem todo mundo espera, mas por lei é isso que teria que fazer. Então, para não fechar direto e virar para o verde aqui, para o vermelho de novo e aqui para o verde, eu coloquei aqui piscar 5 vezes. Tá? Dá uma piscada aqui para avisar o pedestre que o sinal dele está terminando o tempo. Então ele pisca 5 vezes, depois de piscar 5 vezes, que ele fecha. O cara já botou o pé lá. É até uma segurança para ele. Já botou o pé. Pô, já estava piscando, então eu espero. Melhor esperar do que arriscar um maluco lá passar por cima de mim. Beber uma aguinha aqui. E aí eu faço isso. Eu dou uma piscada. Então hoje nós vamos montar esse esquema aqui. Tá? São 2 semáforos, o de carro e o pedestre. Isso tem muito na frente de escola, de hospital, né? Basicamente, aqui em Campos tem mais. Tem um lá perto do Extra, tem um que é manual. Eu passei por um esses dias aí que eu não estou lembrando onde que eu não tinha reparado, mas tem vários, com esse perfil aqui. Bom, então vamos lá. Vamos brincar aqui com o nosso sinal. A gente vai fazer um esquema muito parecido com o que a gente fez, né? Tá? Muito parecido. Então, eu vou botar aqui SI, semáforos, carro e pedestre. Deixa eu copiar o
o código aqui. Eu não lembro se eu já mandei um código parecido com esse para vocês, mas de qualquer maneira, se não mandei, opa. Se mandei, mando de novo. É bom a gente ter. Bom, legal. Então, vou trazer os brinquedos para cá, trazer esse sujeito para cá, trazer esse sujeito para cá. Vou jogar esse malandro para aqui, esse aqui. O meu vermelho vai ficar aqui. Vou chegar ele um pouquinho para baixo aqui para a gente ganhar espaço, que vai ter outras ligações aqui para ficar um pouquinho mais claro. Então, sinal vermelho. Vou colocar um LED amarelo. Tá? Então, esse aqui vai ser o sinal amarelo. Mesmo esquema. Vou botar preto. Tá? Vou jogar para o 12, só para colocar na sequência. E, por fim, o verde. Tá? Então, verde, tá? Que vai ser o 11. Uma questão de sequência mesmo. Aqui tanto faz. Deixa eu botar preto aqui para ficar... Em alguns casos, como vermelho eu uso aqui, em alguns casos eu boto até assim, ó, laranja, amarelo e verde para ficar bem claro o que eu estou fazendo. Tá? Laranja, amarelo e vermelho. E aí eu preciso também colocar os outros dois sinais. Vou até chegar esse sujeito para cá, para abrir um pouquinho o espaço ali. Aqui. Aqui. E esse cidadão aqui vem para aqui. Só mover a ligação, as ligações aí de ponta. E vou colocar um sinalzinho do pedestre. Então, preto, vermelho e o preto do verde. Tá? O vermelho eu vou jogar para o 10 e vou colocar laranja também. E o verde eu vou jogar para o 9 por uma questão de sequência apenas. Tá? Então aqui vai ficar verde do pedestre. Né? Então ficou assim o nosso circuito. Né? Sempre lembrando, aqui eu teria que colocar um resistor. Eu não vou colocar o resistor aqui meramente porque aqui no simulador aqui não precisa. Mas se eu tivesse no real, eu colocaria um resistor para cada... Resistor é bom que ele dá uma segurada aí em qualquer variação de corrente e aí não queima o dispositivo. É sempre bom a gente utilizar. Mas ainda não vou usar aqui não. Tá? Bom, vou criar meus pinos, né? Então, eu vou chamar K, o sinal K vermelho, que vai estar no 13, int de carro amarelo, que vai estar no 12, int car verde, que vai estar no 11, int pad vermelho, que vai estar no 10, int pedestre verde, que vai estar no 9. Tá? Por que eu coloquei 9, 10, 11, 12, 13? Isso me facilita aqui. Deixa eu tirar esse serial aqui, que a gente não vai usar não, eu só queria mostrar o serial para vocês. Nesse primeiro momento, a gente não vai usar o serial não, tá? Em alguns casos, a gente vai voltar a utilizar o serial e a gente usa muito serial aqui, muito mesmo. De uma forma geral, a gente usa. Por que eu fiz isso aqui? Porque na hora de declarar output,
eu posso fazer isso aqui, ó, for int i recebendo pad verde i menor ou igual a car vermelho e mais. E aí eu simplesmente coloco pinMode, pino i, então vai começar com o pino 9, depois o pino 10, depois o pino 11, depois o pino 12, depois o pino 13. Eu faço um comando só. Ah, professor, não quero fazer isso aqui não. Tudo bem. Você vai colocar pinMode, pin nada. Car vermelho output. Aí vai escrever um por um. Car tem mais 2. Vai escrever um por um. É só para amarelo, verde, pad, verde. Tá bom, tá feito. E aí eu não preciso desse for aqui. Eu particularmente gosto de economizar código, então, tá? Mas das duas formas estão certas. Então, carro vermelho, amarelo e verde, o pedestre vermelho e verde. Coloquei todo mundo com output, o pino do sinal aqui, do botão, eu coloco como input, é o default, mas eu coloco assim mesmo, tá? E eu vou ficar aqui, tá? Como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar nesse primeiro cenário aqui, ó. Esse primeiro cenário. Esse primeiro cenário significa... Posso até começar com ele, tá? Posso até começar com ele. Como é que eu começo com ele? Digital right car verde high. Eu não tinha começado aqui até então, mas posso colocar aqui. Digital right pad vermelho high. Tá? Comecei com vermelho, verde do carro e vermelho do pedestre. Exatamente o que está aqui. Verde do carro e vermelho do pedestre. Se eu quiser ser mais purista ainda, eu posso colocar todos, né? Colocar todos. Colocar o vermelho e o amarelo do carro low e o verde do carro low. Mas não é necessário. Beleza, está em loop. Aí o cara vai lá, aperta o botão. Aperta o botão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a transição. Tá? Qual é a transição que eu vou fazer? Eu vou dar um tempo ainda, depois que ele apertar, com verde e vermelho aqui. Então, eu vou dar um tempo. Como é que a gente dá um tempo? Delay. Vou colocar 2 segundos. Depois a gente vê se está bom, se está ruim, se está muito, se está pouco. No nosso simulador, né? Não para o carro. Né? Para o carro eu teria que botar mais. E aí, depois de um tempo, eu vou apagar o verde e acender o amarelo. Então, digital right. Eu vou colocar os 3, tá? Vou colocar os 3 para a gente... Deixa eu fechar aqui, que a gente não vai precisar mais disso. Vou colocar os 3. Então, digital right. Car vermelho fica low. Ele já estava, vai ficar. Digital right. Car amarelo fica high. Ele estava low. E digital right. Car verde fica low, que ele já estava. Só que eu digitei um E a mais aqui. Tá? Então, ele fica nesse esquema. E o pedestre? O pedestre, ele continua vermelho. Continua vermelho. Tá? Então, digital right pad vermelho high
digital, right, pad, verde, low. Tá aqui, ó. Então ele foi lá, deu um tempinho aqui, esse tempinho, vamos colocar aí mais 2 segundos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai piscar esse cidadão aqui, 5 vezes. Então, beleza, vou piscar ele. Como é que a gente pisca? A gente já viu, int i recebe 0, i menor que 5, i mais. Tem que colocar as chaves, porque eu vou fazer 4 comandos. Digital, right, pad, não, car, amarelo, high. Reparem uma coisa, né? O cara amarelo, ele já está high. Ele vai entrar aqui como high ainda. Quando a gente visualmente falando, a gente vai ver que ele vai piscar 4 vezes, não 5. Porque na primeira vez ele já está high, ele entra já high. Tá? Vou botar um delay de 500 milissegundos. É o que a gente usou na aula passada. Tá tudo legal aí, gente? Estão me ouvindo legal? Estão, né? Sim, Ah, tá show. tranquilo. Tô com medo de ficar mutado de novo. Tá? Digital, right, car, amarelo, low. E dou mais um delayzinho de meio segundo. Tá? Pisquei 5 vezes. O que o esquema está mandando fazer? Eu venho para cá. Venho para cá, eu fecho isso aqui e coloco aqui. E abro de lá. Beleza. Então, vou chamar o cara aqui de novo. Chamo esse aqui, tudo aqui dentro, tá? Tudo aqui dentro. Chama aqui. O que eu vou fazer lá? Vou manter esse cidadão aqui, ó. Ele piscou de cá, né? Ele piscou de carro. Então, vou apagar o de carro, vou apagar o amarelo e vou colocar o vermelho, high. Então, no de carro, vai ficar high, low e low. High, low e low. E o pedestre? O pedestre vai ficar low e high. Então, vai ficar low e high. Vai dar aquele tempinho clássico. Vamos colocar 2 segundos também. E aí ele pede para piscar 5 vezes o verde aqui. A gente acabou de piscar o de cá. Vou copiar e vou colocar para cá. Só que eu não vou piscar o car amarelo, e sim o pad verde. Aqui, ó, lá em cima eu esqueci de botar, agora que eu vi, ó, esqueci de botar uma vírgula ali. Pad verde. Aqui, pararou, faltou uma vírgula aqui. Tá? Pisquei 5 vezes e volto para o estado inicial aqui. Qual é o estado inicial? O estado inicial é... Opa, alguém falou alguma coisa aí? Tá. O estado inicial é esse estado aqui, ó. Esse estado aqui, ó. O carro verde e o cidadão vermelho. Tá? E aí, eu vou colocar ele completo. Vou colocar ele completo aqui também. Já que eu coloquei completo, não precisa disso não, gente, tá? Se vocês pararem para analisar essa lógica, não precisa colocar completo. Eu não vou entrar nessas discussões lógicas aqui de programação, porque no primeiro momento eu já não faço isso mesmo, porque o que interessa para a gente nesse momento é fazer a lógica funcionar legal.
Então, aqui, o pad vermelho, high, e o pad verde, low. Tá? Isso é o estado inicial. Então, o carro vermelho apagado, amarelo apagado, verde aceso. O carro, opa, tá aqui. Vermelho apagado, amarelo apagado, verde aceso. Pedestre, vermelho aceso, o verde apagado. Vermelho aceso, o verde apagado. E aí eu venho para cá. Tá? Posso colocar isso aqui e posso colocar, é claro que dá para melhorar um pouquinho esse código aqui, dá até para melhorar muito, tá? Mas eu não vou entrar nessa discussão. Melhorar que eu digo é dar uma reduzida em muita coisa aqui, mas eu não vou fazer isso não. Tá? Deixa do jeito que está aqui, porque ele vai funcionar de boa. Beleza, e mantém. Por que eu botei dentro do if? Para ele não ficar escrevendo no pino toda hora, né? Para ficar escrevendo. Ele escreveu, ele vai ficar. Ele só vai sair dessa escrita no momento que ele apertar o pino de novo. Bom, vamos compilar ele aqui para ver se a gente não fez uma besteira, esqueceu de alguma coisa. Então tá lá. Ó, o pedestre vermelho, esse é o estado 0 aqui, o pedestre vermelho e o carro verde. Pedestre vermelho e o carro verde. Eu vou clicar no botão, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que dar um delay ainda de 2 segundos. Depois que ele der um delay de 2 segundos aqui, que ele vai apagar o vermelho, acender o amarelo, manter o verde apagado, manter o vermelho aceso de pedestre e manter o verde apagado de pedestre. E vai dar mais 2 segundos. Depois ele vai piscar o amarelo do carro, para depois ele apagar o amarelo, acender o vermelho, apaga o amarelo, apaga o verde, acende o verde do pedestre e apaga o vermelho. Pisca 5 vezes o verde do pedestre, depois ele volta para o estado 1. Então vou clicar aqui, ó. Cliquei, 2 segundos, amarelo, piscou, vermelho, verde. Dá um tempo, piscou, vermelho e verde. E aí ele vai ficar até eu clicar de novo. Tá? Até eu clicar. Se eu não clicar, ele vai morrer aqui. Ah, parei a simulação. Em vez de clicar aqui, ó, ele vai ficar aqui. Vou clicar de novo. 2 segundos. Aí ele não pegou. É isso que acontece. Eita, aí foi. Piscou, amarelo. Aí dá um tempinho, verde, vermelho e... Ah, eu quero dar um tempinho nos 2 vermelhos antes de passar para o próximo estado. É interessante fazer isso. Tá? Você dá um tempinho, ó, não deixa ninguém atravessar, porque sempre tem um cabeça de bagre lá que o cara quer atravessar o sinal vermelho. No caso do pedestre, sempre tem um boca aberta que quer atravessar antes do sinal abrir para ele, e ele acaba colocando o pé na rua, tentando forçar a travessia. Então, de repente, é interessante a gente criar um estado aqui a mais, onde entre esse daqui e esse daqui, que tenha esse vermelho e aqui vermelho, antes de colocar o vermelho e o verde aqui. É interessante, né? A segurança nunca é de menos. É interessante e muito interessante fazer isso. Tá? Algumas coisas, naturalmente, a gente pode melhorar no código. Se a gente vê, às vezes a gente está apagando um LED que já estava apagado, né? Então não precisava daquele comando. Isso vocês, na hora de depurar, na hora de estudar o código, vocês vão acabar percebendo isso, né?
Porque às vezes eu estou apagando, dando um low num LED que já estava low. Então, para que eu estou dando low de novo? Eu só estou dando low para ficar claro e ficar igualzinho o esquema que nós colocamos. Entendeu? Por isso que eu estou fazendo ele integral. Igualzinho do esquema lá, desse esquema aqui, ó. Aqui tá low, aqui tá low, aqui tá high. Aqui tá high, aqui tá low. Quando eu passo, aperto o botão daqui para cá, nesse momento aqui, ó, nenhum desses dois estados aqui mudam. Quando eu passo daqui para cá, esse daqui manteve, esse daqui alterou, esse daqui alterou. Esse daqui não alterou, então não precisaria colocar high de novo aqui, e esse aqui também não alterou, eu não precisaria colocar low. Quando eu passo daqui para cá, esse alterou, esse alterou, esse não alterou, então eu não precisaria colocar low de novo aqui. Isso que eu estou dizendo. Aqui é a mesma coisa, aqui não. Aqui, ó, esse alterou e esse alterou. Daqui para cá, continua, sem alteração nenhuma, só dá a piscadinha aqui, mas esse aqui não tem alteração nenhuma, então não precisaria repetir isso aqui antes de piscar. Eu não precisaria repetir esse código aqui, ó, antes de piscar o pedestre verde, que é isso aqui, ó, é aqui, ó, nesse trecho de código. Eu não precisaria repetir isso aqui, ó, porque aqui em cima já está assim. Entendeu? Não precisaria. Ele já está assim. Então ele continua. Quando eu saio daqui para cá, altera o verde, o vermelho e altera o verde, mas o amarelo também não precisaria. Os dois aqui precisam, porque esse aqui vai dar low, esse aqui vai para high. Aliás, esse aqui vai para high, esse aqui vai para low e esse aqui vai para high. E aí ele fica em loop. Pessoal, deu para perceber? Deu para entender? Alguma dúvida nesse esquema? Eu pedi para vocês tentarem fazer, alguém tentou, alguém conseguiu, alguém tentou e não conseguiu. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí. Show, Eu fiz só o primeiro, só terminei o primeiro e deu certo, tranquilo, não deu tempo de terminar o segundo ainda. Não, beleza. O negócio é ir fazendo, para ir se familiarizando, né? Professor, tem como você voltar à explicação do serial begin? O serial begin, eu falo com ele aqui tranquilamente. O serial begin é uma comunicação via, deixa eu fechar aqui, ó, via a porta serial, tá? Pode ser, se você tivesse no físico, se a gente tivesse no físico, deixa eu colocar uma imagem dele aqui no físico. Não quero esse cara aqui. Arduino. Deixa eu tentar achar uma imagem aqui. Mas eu queria ele conectado ao computador. Parará, parará, parará. Conectado ao computador. Tá. Eu quero a imagem toda. Eu quero com o computador, quero com tudo, não tem? Ah, tem aqui, ó. Aqui não está a imagem completa, mas a gente consegue. Deixa eu copiar essa imagem aqui, para a gente tentar crescer ela aqui no Paint. Olha que beleza. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o Arduino, ele se comunica via a porta serial do computador. Pô, não vai na metade? Só vai. Ele comunica a porta via um cabo, né? Isso aqui é aquele USBzinho aquele quadradinho, tipo de impressora, né? E aqui é o USB que a gente conhece mais habitualmente. A gente olhou essas conexões aqui, tá? Aqui nós temos duas situações, né? Com o cabo, né? Com essa alimentação.
A gente programa, como eu já falei com vocês, aqui, ó, nessa IDE, a gente não programa dentro do Tinkercad. Se eu tivesse no físico, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que copiar esse programa para cá. Deixa eu abrir um novo aqui. Eu tinha que pegar esse programa que eu acabei de fazer, isso eu posso fazer. Aqui, ó. Acabei de fazer o programa aqui agora. Eu dou um Ctrl A aqui, copio tudo, vem para cá, pá, pô, copiei o código todinho para cá. Tá igualzinho o código lá. Só que eu já tô aqui, né? Eu já tô conectado com ele aqui, tô com a IDE. Na IDE eu já fiz aquele esquema, né? Selecionei a minha placa Uno, que é a que está selecionada aqui, e eu não estou com ele aqui de novo, então a porta está desabilitada. Mas, em tese, o que ele tem habilitado para mim é a com 5. Está até aparecendo aqui embaixo, aqui, ó. Então, eu teria que fazer essa conexão. Compilei o programa e vou carregar. Quando eu carrego, que dou clique aqui, ó, ele carrega esse cara para cá. Para aqui, ó. Aqui é o circuito integrado. O resto a gente viu que é uma plaquinha teste para facilitar a nossa vida, que a gente não conhece nada de eletrônica. Então é para isso que serve essa plaquinha teste, né? E essa conexão aqui, essa conexão é serial. Eu não preciso, depois de carregado o programa para o microcontrolador, eu não preciso mais estar conectado a um computador. Tá? Aqui a gente está conectado porque não tem bateria nenhuma aqui, ó. Eu teria que ligar uma bateria aqui, ó, para ele executar. Ele não tem bateria própria. Então, uma vez carregado, se eu não tiver mais nada para fazer, esse cabo aqui, ele serve de cabo de alimentação para o Arduino. O Arduino precisa ser alimentado. Já falei que é de 5 a 12 volts. Então, eu posso usar uma fonte aqui, ó, de 5 a 12 volts. Eu tenho um carregadorzinho de celular antigo que eu consegui canibalizar ele, comprei um plug que utiliza aqui e consegui conectar o plug e ele funciona. Tem 9 volts esse carregador que eu fiz. Fica tranquilo aqui, ó. Eu ligo ele na tomada. Ou pego uma bateria de 9 volts mesmo, aquelas bateriazinhas de 9 volts e espeto aqui. Aí eu não preciso mais disso aqui. Aí isso aqui de fato morreu. Isso aqui, ó, eu não preciso mais. Morreu. Liguei. Bom, mas aí eu ainda estou tendo a necessidade de fazer uma comunicação entre o computador e o Arduino. Eu posso fazer essa comunicação para eu enviar dados para o Arduino, aí eu não vou mostrar ainda hoje, ou eu posso fazer essa comunicação para receber dados do Arduino. E é o que a gente acabou de mostrar. Tá? Essa comunicação, via de regra, a gente usa com a taxa de comunicação serial. A gente usa uma taxa de comunicação, deixa eu ver se está aqui, se não tiver, embaixo tem. Parará, paruru, paruru, via de regra, taxa de transmissão, aqui, ó, de 9.600. Tá? 9.600. É a taxa de transmissão. Tem um monte de taxa, né? Tem 115 mil e não sei quanto, tem um monte. Né? Mas aqui 9.600 está de bom tamanho, não tem problema. Aí, legal, eu quero pegar o valor que eu estou enviando para o Arduino e mostrar no monitor. Só que aqui eu não posso mostrar direto no monitor, porque o Arduino não tem conexão com o meu monitor. E eu mostro ele pela porta serial num recurso que ele próprio me dá, que é o monitor serial. Nesse programa aqui, ó, eu não estabeleci comunicação serial, tá vendo? Não tem serial, begin serial, não tem nada. Então, o que vai acontecer aqui? Não vai acontecer nada, porque ele não vai mostrar nada. Ele continua funcionando. Beleza, está funcionando de boa. Mesma coisa, porque a gente não fez alteração nenhuma, já estava funcionando. Mas ele não está mostrando nada aqui no serial. Absolutamente nada. Tá? Eu poderia estar colocando aqui mensagens, né, para ver aonde que eu estou.
Serial 1, fase 2, fase 3, quem está piscando, quem não está piscando. Enfim, eu poderia estar fazendo alguma demonstração aqui para ver o que está acontecendo. Ou mandando a mensagem. Ó, quem está verde, pedestre, você pode atravessar. Pedestre, você não pode atravessar. Então, aonde que você pode atravessar e não pode atravessar? Esses sinais, eles têm um defeito, ao meu ver, né? Que pessoas com baixa visão ou com nenhuma visão, eles não conseguem, sem a ajuda de alguém, acessar o sinal. Eles conseguem até apertar o sinal, mas o sinal não manda nenhum tipo de comunicação sem ser visual para quem apertou o botão. Ou seja, não vale nada para quem tem deficiência visual. Então a gente poderia, de repente, estar botando um som, poderia estar, de repente, botar um bip, né? um som de bip, né? Poderia estar colocando. E aí eu não vou colocar bip, porque a gente não usou o buzz ainda. Eu vou colocar uma mensagem, né? Para colocar essa mensagem, eu vou precisar estabelecer primeiro a comunicação. Então, como é que eu crio essa comunicação serial? Serial begin. Serial begin. E vou usar a taxa de transferência de 9.600. Tá? Bom, o que eu quero mandar? Quero mandar o seguinte. Quando tiver serial.print, eu vou colocar print L, N é para criar a linha. O print purinho, ele escreve e fica na mesma linha. Então, print LN, eu vou botar assim, ó, sinal fechado para pedestres. Pedestres. O exemplo até ficou ruim com a questão do coisa, porque o cara não tem deficiência visual, ele não vai nem visualizar isso aqui. Tá? Vou botar assim, aguarde. Aí foi, que horas que ele abre? Ele abre aqui, ó. Então, se ele abre aqui, eu vou colocar assim, ó. Sinal aberto para os pedestres. Para os pedestres. Ponto. Então, sinal aberto, fechado para pedestres, sinal aberto para os pedestres. Acabou? Vamos lá. Aonde que eu vou mostrar essa mensagem? Eu não tenho display. Eu poderia estar pegando um display, vou até mostrar um display aqui para vocês. Quando que a mensagem vai aparecer? Quando eu clicar aqui, né? Porque eu botei a mensagem dentro do if, ó. Então ele vai clicar aqui, ó. Cliquei. Ó, sinal fechado para o pedestre. Aguarde. Bom, sinal aberto para os pedestres. Pá. Ó, ele continuou com a mensagem. Eu tinha que fechar de novo, né? Eu tinha que colocar essa mensagem aqui embaixo. Tá? Depois que ele fecha tudo, ele coloca, ou antes de fechar, é tão rápido que isso aqui não faz diferença. Então, sinal, deixa eu apagar aqui, porque ele não escreve nada. Posso até mandar escrever aqui, tá? Posso até mandar escrever aqui direto, na primeira aqui, ó, no início. Tá? Lá no loop, lá no setup. Aqui, ó, escreveu. Aguarde. Então, cliquei, ele continua fechado. Aí eu não precisaria da mensagem ali no início, para não duplicar, sinal aberto, piscou, fechou de novo. Fechou.
Tá? Aqui o que a gente está fazendo? Eu posso até tirar desse ponto aqui, para me mandar 2 vezes. Aqui o que a gente está fazendo? A gente está transmitindo uma mensagem do Arduino para o monitor. Eu poderia estar transmitindo via Bluetooth, eu poderia estar transmitindo via Wi-Fi, eu poderia estar transmitindo via I2C, via SPI ou SPI, via Ethernet. Se eu colocasse um shield pendurado aqui, eu poderia espetar um cabinho Ethernet aqui, né, e espetar de vez. Aqui só não vai aparecer 2 vezes esse cara aqui. Quando eu clico, ó, ele continua fechado e ele só vai aparecer a mensagem porque eu tirei a primeira aqui. Tá? Então, essa comunicação ela é feita por meio do serial begin, da serial, né? Da porta serial que a gente tem no Arduino. E aí a gente pode comunicar de qualquer maneira, né? Tem muita comunicação. Aula que vem eu vou trazer um exemplo que ao invés de eu clicar no botão, eu vou mandar ler a porta serial. Ah, por que você não faz agora? Porque aí eu tenho que mostrar algumas funções. Eu tenho que ler a porta serial para ver se ela está disponível, se tem algum dado disponível. Não é direto assim como eu fiz println, tá? Eu tenho que ficar testando a porta serial para ver se tem algum valor disponível ali. Se tiver algum valor disponível na porta serial, aí eu faço a leitura para depois fazer o tratamento caso aconteça alguma coisa nesse caractere, ou nessa string que eu mandei. Normalmente eu faço com caractere ou com numérico, né? Com inteiro, um char ou um int. Mas aí eu preciso fazer algumas coisas aqui antes de fazer a leitura, né? A porta serial está lá, né? Eu vou ler, tá bom, eu leio isso aqui, eu envio, isso aqui não significa nada. Então, ele não vai fazer nada. Ele tem que estar dizendo que ele não vai fazer nada. Ah, não, eu enviei a letra A. Então, a letra A significa alguma coisa. Então, o que eu faço quando chegar um caractere A? O que eu faço quando chegar um caractere 5? Aqui não está fazendo nada. Por quê? Eu não estou tratando nem a leitura da porta serial. Não estou nem verificando se a porta serial ela está disponível ou não para a gente fazer a leitura. Disponível significa se tem algum caractere lá naquela porta para ser tratado naquele momento. Tá? Então eu preciso passar algumas subrotinas antes de simplesmente fazer a leitura. Aqui é direto, na escrita é direto, porque eu estou fazendo do Arduino para o serial monitor. Do serial monitor para o Arduino, aí eu tenho que fazer um tratamentozinho. Eu posso mostrar isso na aula que vem para vocês, sem problema. Beleza, gente? Show de bola. Show? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Agora tá beleza. Tá bom. Bom, se não tiver mais nada, a gente encerra aqui. Por hoje tá bom. E aí, semana que vem, a gente volta a conversar. Eu vou trazer esse primeiro exemplozinho. Não ia fazer, eu nem ia fazer isso aí, mas já que a gente comentou, eu vou fazer com vocês aí essa comunicação de leitura serial, da porta serial. E aí, como é que eu faço a leitura via o simulador? Por aqui também, tá? Aqui também tem um monitor serial. Aqui, ó. Serial monitor. É porque não está disponível aqui, ó. Então, eu vou ter que conectar. Mas é isso aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se eu trago uma... Monitor serial do Arduino. Eu quero só a imagem. Aqui, ó. Aqui tem, tá vendo? Aqui, nesse caso, ele está usando a porta com 3, mas isso aí é 13, né? Tem 3. Isso aí não é problema nosso, não. Isso aí é com, ó, o bound dele, ó, 9600, que ele também está usando, 9600, aqui, ó.
E aí ele faz a leitura no pino, ele faz um tratamento aqui e mostra o valor lido aqui, nesse cara. Tá? Esse send aqui, ó, no nosso emulador, é isso aqui. É isso aqui, ó. É essa cara aqui. Tá? Essa tela aqui no nosso emulador é esse sujeito aqui, ó. Então eu escrevo aqui, na hora que eu dou um print lá, em algum lugar aqui ele está dando um print. Aqui, ó. Aqui já dá, ó, o valor do sensor. O valor do sensor, que eu não sei que pino é esse aqui. Ele está lendo o pino 0, pino analógico 0. Isso aqui é o A0. Tá? Então ele está fazendo essa leitura. Ele está fazendo a leitura desse pino aqui, ó. Não sei o que está espetado ali, que não dá para ver. Ele tá lendo esse valor aqui e está mostrando aqui para gente. É isso que ele está fazendo aqui, ó. Está lendo o valor, é um sensor, não sei qual. Input, mostra o resultado do potenciômetro. Ele está lendo o valor do potenciômetro. Tá? Ele está mostrando aqui para gente. Qual o valor? Potenciômetro é esse pacato cidadão aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui já. Que a gente vai usar. Esse potenciômetro a gente vai usar. Pá, 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 pá. Deixa eu ver se está aqui. Ah, tá aqui, ó. Olha ele aqui. Olha esse aqui. É o potenciômetro. Ele vai de 0 a 1024, e aí tem o terminal 1, um limpador e a base, e o terminal 2. Um a gente usa como o VCC, o outro a gente usa como o ground, o GND. Um é 5 volts, o outro é 0 volts, e aqui é o pino que a gente coloca. Tá? Esse cara aí a gente vai usar, com certeza. Eu gosto de brincar com ele. Ele é bom de brincar. Bom mesmo. Muita coisa. Volume, né? Volume de rádio e tal, que não é digital, né? Aquele volume analógico, é um potenciômetro. Aquela luzinha de quarto de bebê que aumenta e diminui. Às vezes tem um ventilador que não tem aquelas 3 velocidades, mas vai com... Às vezes tem um potenciômetro que ele é o pessoal chama de potenciômetro horizontal, né? Ele é reto. Ele vai aumentando a velocidade, se a gente abaixa, vai diminuindo. Isso é um potenciômetro. Só que ele não é circular, ele é horizontal. Eu estou fazendo uma horizontal assim. Ele é horizontal, ou da posição dele é vertical. Tá? Então ele é um potenciômetro também. Ele vai de 0, normalmente o potenciômetro vai de 0 a 1023. A via de regra é isso aí. Pode ter alguns que tenham, né, uma faixa de valor maior e uma faixa de valor menor, mas esse aqui é de 0 a 1023. Ok, gente? Então, semana que vem a gente volta no mesmo horário, no mesmo local, e até semana que vem, então. Daqui a pouco eu estou subindo essa aula aí. Valeu? Um abraço. Falou, professor, boa noite. Boa noite, boa noite. Interrompendo a gravação.